Fala, constitucionalistas! Vamos dar prosseguimento aqui aos nossos estudos e falaremos agora de um tópico importantíssimo e sempre cai em concurso público, seja para a OAB, seja para a área de segurança, tribunais, que é a administração pública. Nós vamos falar essa parte da administração pública no âmbito da Constituição Federal. Mas antes que eu entre no âmbito da Constituição Federal, eu queria trazer as diretrizes, um âmbito geral do que o direito administrativo fala da administração pública. Então, eu vou passar aqui, vai ser uma aula chata, ok? Já estou avisando. Vai ser uma aula chata. Por quê? Porque vai ser conceito. Vou passar conceito, mas para que você possa entender o que serve a administração pública, como que funciona a administração pública, o que ela faz para o Estado, quem são os componentes, quem são as pessoas que compõem a administração pública. Quando você entender isso, aí nós vamos bater segundo a visão da Constituição Federal. Sem mais delongas, vamos ao material. A administração pública ela está prevista lá do artigo 37 ao artigo 43. E a primeira coisa que nós vamos ver aqui vai ser o conceito. Primeira coisa que nós vamos ver será o conceito. E existem diversos conceitos sobre administração pública. Vou trazer um conceito aqui e depois vou passar a palavra-chave para que você possa gravar, beleza? Vamos lá. Administração pública é o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes e pessoa jurídica administrativa que integram a administração pública. Então, esse é o ponto-chave que você tem que gravar. É o ramo do direito público que tem por objeto os órgãos, agentes, pessoas jurídicas administrativas que integram a administração pública. Vamos anotar. É o ramo do direito público que tem por objeto os. E eu vou até trocar a cor da nossa caneta para massificar. Os órgãos, mais o que? Os agentes e as pessoas jurídicas administrativas. Vamos voltar para a nossa cor. Que integram a administração pública. Você vai se aprofundar nesse tópico, nesse tema, quando você estudar direito administrativo. Aí você vai ver de modo mais aprofundado os órgãos, os agentes, as pessoas jurídicas, a administração pública direta, indireta, você vai ver tudo. Aqui a gente vai trazer no âmbito geral. Esse conceito é aquele que já vai fazer você acertar uma questão na sua prova, beleza? Mas eu posso trazer uma outra parte aqui mais simples, visando te facilitar, visando te ajudar, que é o quê? A administração pública é um conjunto de pessoas, órgãos e agentes. Então, se você gravar só essa parte, ela já vai te ajudar lá na prova se vier alguma coisa mais conceitual. A administração pública é o conjunto de pessoas e órgãos e agente.
E o que nós temos que saber? Que a administração pública ela é dividida em duas partes. Na administração pública direta e na administração pública indireta. Vamos lá? Vamos botar mais um IPC? A administração pública. A administração pública é dividida em... Vamos trocar a cor. Administração pública. Dois pontos. Direta e indireta. Então, se tiver lá na sua prova como que é dividido a administração pública, você já sabe que ela é dividida no seu âmbito direto e indireto. Eu tenho a administração pública direta, nós vamos ver que são os entes, a União, o Estado, Distrito e Município, e nós temos a administração pública indireta, que vai ser as fundações, sociedades de economia mista, as empresas públicas. Nós vamos ver que tem até um mnemônico já muito batido, muitas pessoas conhecem. Então, nessa batida, nós vamos agora falar sobre a administração pública direta. Vamos aqui falar da administração pública direta. O que eu posso falar da administração pública direta? A primeira coisa que eu tenho que falar é sobre o seu conceito. O que seria a administração pública direta? É o conjunto de órgãos ligados diretamente ao poder executivo em níveis federais, estaduais e municipais. Esses órgãos são subordinados ao chefe do poder a que pertence, pois há uma hierarquia entre eles. Então, esse conceito é importante. É o conjunto de órgãos ligados diretamente ao poder executivo em nível federal, estadual e municipal. Esses órgãos são subordinados ao chefe do poder a que pertence. Pois há uma hierarquia entre eles. Vamos lá. Como assim subordinado ao chefe do poder a que pertence? No âmbito federal, quem é o chefe do poder executivo no âmbito federal? Presidente da República. No âmbito estadual, governador. No âmbito municipal, o prefeito. Beleza? Então é isso que quer dizer que a administração pública direta ela é esse conjunto de órgãos ligado diretamente a quem? Ao poder executivo. Nesses níveis que nós batemos, subordinado ao chefe do poder a que pertence. Vamos agora falar sobre esse exemplo, no nível federal, no nível estadual e no nível
municipal. Exemplo de órgão da administração pública. E nós vamos começar aqui, ó. Nós vamos falar no nível federal. No nível federal. Quem eu tenho aqui no nível federal? Eu vou ter o presidente da República, o presidente da República, com quem? E seus ministérios. Congresso Nacional, vou abreviar o Congresso Nacional e o STF. Então aqui eu tenho um exemplo de órgão da administração pública a nível federal. Vamos ver agora a nível estadual. Vamos ver agora a nível estadual. Quem eu tenho a nível estadual? Eu tenho um governador. E suas secretarias. E suas secretarias. Aí eu vou ter mais quem? Eu vou ter a Assembleia. Assembleia Legislativa. Legislativa. E eu vou ter o MPE, que é o Ministério Público Estadual, e o Tribunal de Justiça. Então eu tenho o MPE, Ministério Público Estadual, barra, eu também tenho o Tribunal de Justiça. Você anota aí no seu material, anota aí na sua folha de caderno. Então, no âmbito estadual, eu tenho quem? O governador, que é o governador estadual, e suas secretarias, a Assembleia Legislativa, que nós temos um tracinho, a Assembleia Legislativa, o Ministério Público Estadual e o Tribunal de Justiça. E nós temos também no âmbito municipal. E nós temos aqui no âmbito municipal. E quem nós temos no âmbito municipal? Nós vamos ter o prefeito e suas secretarias. O prefeito e suas secretarias. Eu vou ter a Câmara dos Vereadores. A Câmara dos Vereadores. E eu vou ter o procurador do município. E eu vou ter o procurador do município. Então aqui são só alguns exemplos nesses níveis que nós falamos, federal, estadual e municipal. Vamos falar agora da administração pública indireta. Vamos falar da administração pública indireta. Então, como que eu começo falando da administração pública indireta? Trazendo o conceito. Nós estamos aqui em algo mais conceitual. É o conjunto de órgãos que prestam serviços públicos e estão vinculados a uma entidade da administração direta, mas possuem personalidade jurídica própria. Vamos lá, é o conjunto de órgãos. É
o conjunto de órgãos que prestam serviços públicos estão vinculados a uma entidade da administração direta, mas possuem, isso aqui é importante, o que eles possuem? Personalidade jurídica. Eles possuem personalidade jurídica própria, beleza? Então, aqui é o conceito de administração pública indireta. E eu vou comentar duas coisas que ocorrem. A primeira é a descentralização. Ela tem como objetivo aumentar o quê? A eficácia e a eficiência das atividades administrativas e serviços de interesse coletivos. No caso dos órgãos da administração indireta, embora não haja hierarquia ou controle hierárquico, as entidades estão sujeitas ao controle e fiscalização do Estado. Vamos anotar isso aí. Vamos lá. Aqui ocorre a descentralização. Depois nós vamos ver sobre descentralização, desconcentração, que é importante. E tem como objetivo, qual é o objetivo que tem de eu ter uma administração pública indireta? Aumentar a eficácia e eficiência. E tem como objetivo aumentar a eficácia e eficiência das atividades administrativas. E serviços de interesse coletivo. Beleza? Então, pega essa ideia que é muito importante. E a outra você anota. No caso dos órgãos da administração indireta, embora não haja o quê? Hierarquia ou controle hierárquico, as entidades estão sujeitas ao controle e fiscalização do Estado. Isso é muito importante. Vamos ver agora quem são as entidades da administração indireta. Vamos ver quem são as entidades da administração pública indireta. Vamos ver quem são? Eu tenho a famosa base. Grava esse mnemônico. Eu tenho a famosa base. Base, eu tenho a fundação pública, a autarquia, a sociedade de economia mista e a empresa pública. Então é só você gravar a fase. Cansou de cair em concurso público? Qual dos itens abaixo faz parte da administração indireta? Era só você saber esse mnemônico aqui. Hoje em dia está tão batido que dificilmente cairá assim, mas talvez se você está estudando para algum concurso de nível médio, ainda pode cair dessa forma. Então a primeira é a minha
fundação pública. A minha segunda é a minha autarquia. Aqui é a minha sociedade de economia mista. E aqui é minha empresa pública. Novamente, a gente não tem aqui o viés de querer aprofundar ou entrar dentro do direito administrativo. Eu estou trazendo só uma coisa como um âmbito geral, para que a gente possa entrar bem na visão do direito constitucional sobre a administração pública, beleza? A minha fundação pública, elas são criadas por lei. Ponto importantíssimo, são criadas por lei. Aqui já é pergunta de prova, falando se ela é criada por medida provisória, por decreto, e podem ser entidades de direito público ou privado. E pode ser entidade de direito público e privado. Sua atividade fim deve ser de interesse público e essas organizações não podem ter fins lucrativos. Então, sua atividade fim deve ser de interesse público. E não tem o que? Fins lucrativos. E não pode ter. Ali é só pode, eu botei poder. E não pode ter fins lucrativos. Um grande exemplo que eu tenho aqui é a FUNAI. A FUNAI é um exemplo de uma fundação pública. A FUNAI. Então, o que você tem que gravar da administração pública? Tópico importante, tá? São criadas por lei. Então, a fundação pública é criada por lei. Ela pode ser de caráter público ou de caráter privado. E a sua atividade fim deve ser de interesse público e não pode ter fins lucrativos. Então, grava isso que o que vier de fundação pública, você mata. A nossa autarquia, ela é instituída por lei. Instituída por lei. Tem autonomia, vamos lá. Ela tem autonomia administrativa e financeira. Mas estão sujeitas ao controle do Estado. Mas estão sujeitas ao controle do Estado. São entidades de direito público e a sua atividade fim é de interesse público. Beleza? São entidades de direito público. Então você vê que aqui já não tem o que? A parte do privado. A fundação pública ela pode ser de interesse público ou privado. Já a autarquia ela é somente de interesse público. Ela é somente de interesse público. E a sua atividade fim é de interesse público.
ok? Quais são os exemplos que eu posso trazer aqui? Eu tenho a Agência Nacional de Energia Elétrica, eu tenho um Banco Central, aí nós temos diversos exemplos. Eu vou deixar aqui o Banco Central. Beleza? Essa aqui é a minha autarquia. A minha sociedade de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado. Olha como é que já muda aqui a nossa caminhada. São pessoas jurídicas de direito privado. São pessoas jurídicas de direito privado, criadas sob a forma de sociedade anônima. Criada sob a forma de sociedade anônima. E composta por capital público e privado. E composta por capital público e privado. Qual é o exemplo que eu tenho aqui? Eu tenho o Banco do Brasil e o maior exemplo de todos, a Petrobras. Tem a Petrobras. Eu tenho também o Banco do Brasil. Eu tenho o Banco do Brasil. E por fim, nós temos a nossa empresa pública. E por fim, nós temos a nossa empresa pública, que são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legal. Então, é de direito privado, são pessoas jurídicas de direito privado, criadas por autorização legal e administradas pelo poder público. E administrada pelo poder público. Essas empresas, elas prestam serviço público de interesse coletivo. Qual o exemplo que eu tenho aqui? Também é muito conhecido esse exemplo. São os nossos Correios. Beleza? Correios, Caixa Econômica Federal. Então aqui, como eu disse, eu não tenho a finalidade de adentrar em cada um, falar de capital, não tem. Isso é lá no direito administrativo. Aqui é simplesmente para a gente ter uma visão da parte da administração pública no olhar do direito administrativo. E só no âmbito geral, para depois nós entrarmos na visão do direito constitucional. Agora vamos falar sobre a organização da administração pública. Vamos falar sobre a organização da administração pública. E primeiro ponto eu tenho que ela pode ser centralizada, descentralizada e desconcentrada. Vamos ver o que é cada um desse. Vamos. Primeiro vamos ver a centralizada. Centralizada. A administração pública pode oferecer os serviços para a população de maneira centralizada. Então, a administração pública pode oferecer
os serviços, pode oferecer os serviços para a população, de que maneira? De maneira centralizada. Ou descentralizada. Quando as atividades são realizadas por um único ente da federação, por exemplo, União, Estado, Distrito e município, nós estamos vendo aqui que seria como se fosse centralizado. E nesse caso não há o quê? Hierarquia. Não tem hierarquia entre União, Estado, Distrito, município. Não tem hierarquia entre os entes. Beleza? Vamos falar agora das descentralizadas. Descentralizada. Quando que eu vou ter a descentralizada? Quando a função administrativa é exercida por meio de outra personalidade jurídica. Quando a função administrativa é exercida por meio de outra personalidade jurídica. Personalidade jurídica. E aqui há uma vinculação entre o órgão criado e o ente criador, ok? Aqui há uma vinculação entre o órgão criado e o ente criador. Beleza? Aqui nesse caso, eu tenho que a descentralização ela pode acontecer por delegação ou por outorga. A delegação é realizada por meio de contrato e outorga é feita por lei. E tanto as competências quanto a titularidade são repassadas. Então, grave isso aí, é importante. A descentralização pode acontecer tanto por delegação quanto por outorga. Delegação é quando ela é realizada por meio de contrato. Já a outorga é feita por lei. E tanto as competências quanto a titularidade são repassados. E por fim, nós temos aqui a desconcentração. Nós temos a desconcentração. E o que eu tenho na desconcentração? É outra possibilidade de administração pública desempenhar suas atividades. Nesse caso, ocorre a criação de órgão público. Aqui há uma hierarquia. Então, aqui é uma outra possibilidade. É uma outra possibilidade da administração pública desempenhar suas atividades. Nesse caso, ocorre a criação. Nesse caso, ocorre a criação de órgãos. Então, olha só, órgãos, concentração. Tá vendo esse O aqui? Esse O, desconcentração, são os órgãos criados. Beleza? São os órgãos criados, para você poder ficar atento. E aqui, nesse caso, tem o quê? Tem uma hierarquia entre
Eles, nesse caso, têm uma hierarquia entre eles. Então, olha só, constitucionalista. Essas são as partes que conceitual, trazendo lá do direito administrativo para cá, para que a gente possa ter essa visão no âmbito geral sobre a administração pública. O que a administração pública faz? É um modo que o Estado tem de gerir o maquinário público em prol de quem? Da sociedade, em prol ali da população. Então ele faz isso através da administração pública, utilizando os seus órgãos, os seus entes, as suas pessoas, beleza? Então você vê que é o quê? É um conjunto de órgãos, de pessoas e de entes que tem essa finalidade de fazer funcionar o maquinário público. Então eu trouxe esse bloco nessa visão do direito administrativo. Talvez o próximo bloco, muita coisa vai ser repetitiva, mas a gente vai trazer agora no âmbito do direito constitucional. Então, até o próximo bloco.